Já pensou se a gente conseguisse trabalhar com algo que a gente ame fazer, para que assim a gente nunca mais precisasse trabalhar na nossa vida? Eu simplesmente acordaria todas as segundas-feiras super feliz e motivado, porque eu sei que o meu trabalho está envolvido com uma causa nobre e que está envolvido com um sonho meu de infância. E aí, claro, a minha vida seria muito melhor. Eu acredito que muita gente que ainda não sabe o que quer fazer da vida tem esse tipo de pensamento de que o trabalho deve nos proporcionar felicidade e que, se ele não está nos proporcionando felicidade, é porque tem alguma coisa errada. E eu não digo nem proporcionar felicidade fora do trabalho, eu estou falando proporcionar felicidade dentro dele, no ato mesmo de trabalhar. E é aí que a gente começa a pensar em trabalhar com o que a gente ama. Afinal de contas, se a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, o trabalho vai nos proporcionar felicidade. Nós vamos trabalhar felizes e motivados. Só que é aí que a gente começa a ficar com muitas dúvidas, porque provavelmente você é uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, assim como eu também gosto. Eu gosto de editar vídeos, mas eu também gosto muito de desenhar. Mas eu também gosto muito de filmar. Eu também gosto muito de escrever músicas e já tive até vontade de seguir carreira artística. Bom, afinal de contas, eu tenho muitos gostos, assim como você provavelmente tem muitos gostos. Então, eu sei que isso aumenta ainda mais a nossa dúvida sobre o que nós devemos fazer da vida. Você já ouviu aquela frase, trabalhe com aquilo que você ame e nunca mais trabalhe na sua vida? Apesar de eu não ver muito sentido nessa frase, tem uma coisa nela que eu reparei e que eu achei interessante, que é o finalzinho dessa frase. Nunca mais você trabalhará na sua vida. Afinal de contas, esse finalzinho trata o ato de trabalhar como algo do qual as pessoas estão fugindo. Mas não é que isso é verdade, porque se você parar para pensar, os dias da semana que você mais espera provavelmente é sexta, sábado e domingo, né? Não vai querer pagar de workaholic aqui falando que é segunda-feira, né? A gente sempre está esperando por sexta-feira, por sábado, domingo. Inclusive, domingo já dá aquele medo porque a gente está pensando que amanhã é segunda-feira. A gente ama um feriado na quinta-feira para emendar com a sexta e aí vir sábado, domingo e pronto, feriadão. Eu posso dizer que esses dias são com certeza os mais esperados da população brasileira, de maneira geral, junto com o dia do pagamento, né? Que é aquele dia que você é pago por trabalhar que nem um condenado o mês inteiro. Ou seja, né, as pessoas elas estão querendo fugir do trabalho constantemente, sempre que elas podem, apesar de que elas nunca conseguem fugir totalmente do trabalho, já que o trabalho é algo extremamente necessário para que a gente viva em sociedade. Mas se as pessoas estão querendo fugir tanto do trabalho, por que ao mesmo tempo elas pensam tanto em trabalhar com algo que elas amem fazer? Eu acho que a grande questão disso tudo está no seguinte, que as pessoas acham que simplesmente por elas trabalharem com aquilo que elas amam fazer, elas vão estar se livrando do estresse do trabalho. Só que eu já te adianto desde o início aqui que você nunca vai conseguir se livrar do estresse do trabalho. E aí eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa na vida de alguma pessoa para que tente clarear um pouco a visão dela a respeito de decidir o que vai fazer da vida e tentar desromantizar um pouco essa questão de se trabalhar com o que você ama. E aí, para te fazer entender um pouco melhor isso, eu trouxe aqui um livro de filosofia da minha época de escola que eu gostaria de trazer um conceito que tem nesse livro para tentar te explicar o porquê que você pensa tanto em trabalhar com o que você ama fazer. Então, esse livro aqui é um livro escolar, né? Mas no comecinho dele, ele traz o conceito de experiência filosófica. Basicamente, ele nos apresenta as etapas de uma experiência filosófica, que é aquela experiência que você tem quando nós nos questionamos sobre alguma coisa, como, por exemplo, o que nós devemos fazer da nossa vida. E essa experiência filosófica, ela passa por diversas etapas, só que a última etapa, que se chama a finalidade última de todos os atos, é aquela pelo qual está ligado com o seu desejo de se trabalhar com aquilo que você ama fazer, que é a felicidade. A felicidade. Segundo a filosofia e os filósofos, e abrindo um parênteses aqui, tá? Porque eu não sou nenhum filósofo e nenhuma pessoa formada em filosofia, tá? Eu apenas peguei uma informação aqui desse livro. Mas, segundo a filosofia, todas as nossas atitudes, todas as nossas pequenas ações, até mesmo as inconscientes, todas elas estão voltadas para uma finalidade última, que é a felicidade. Tudo que nós fazemos na nossa vida é voltado
para, de alguma forma, a gente tentar ser um pouco mais feliz. Porque, afinal de contas, os filósofos eles buscavam filosofar para tentar entender como que a gente conseguiria chegar na vida boa, na vida mais tranquila, numa vida mais feliz. Porque a felicidade, se você parar para pensar, é tudo aquilo que nós queremos conquistar. Você quer ganhar mais porque você quer ser mais feliz. E o dinheiro, querendo ou não, ele compra a felicidade, cara. Eu não vou te dizer aqui que não compra. Você ter amigos te faz ser uma pessoa mais feliz também. Você está com a sua família, você ter um pai, uma mãe, uma irmã ali, pessoas que te amem, isso te faz ser uma pessoa mais feliz também. Então, tem muitas coisas na nossa vida que nos tangenciam e que a gente busca que vão nos trazer felicidade. E aí agora, voltando lá para o assunto trabalho, se você parar para pensar, o trabalho é uma atividade que vai ocupar grande parte da nossa vida, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil só vão se aposentar lá na casa dos 60 anos de idade. E aí você imagina só, passar a sua vida inteira trabalhando com uma coisa que você odeia fazer. É aqui que nós chegamos na conclusão de que, então, nós devemos trabalhar com aquilo que a gente ama. Afinal de contas, assim a gente não vai se estressar tanto, a gente não vai passar por tanto perrengue e, com isso, a gente vai ser muito mais feliz. Em outras palavras, nós não vamos trabalhar nunca mais. Só que aí, se você for pesquisar o significado da palavra trabalho, que inclusive eu pesquisei aqui antes de começar a gravar esse vídeo, você vai encontrar que a palavra trabalho está associada à tortura, porque antigamente existia lá uma ferramenta de tortura que era chamada de trabalho, mais especificamente do latim tripalium. O que eu posso te dizer, para deixar mais claro, é que independente do que você faça, independente de ser algo que você ame fazer, independente de quantas dúvidas você tem porque você tem várias coisas que você ama fazer na sua vida, independente de você ser um médico, um engenheiro, um designer, um artista de praia, independente do que você faça, trabalhar para ganhar dinheiro sempre vai ser uma atividade cansativa. É claro que a gente pode dividir aqui entre trabalhos que vão nos trazer um pouco mais de felicidade, um pouco menos de estresse e esforço do que outros, é claro. Pô, um cara que fica o dia inteiro sentado no escritório, ele se cansa muito menos do que um cara que trabalha na obra o dia inteiro ali. Então, é óbvio que existem atividades que a gente faz de trabalho que nos exigem menos esforço do que outras. Mas independente disso, o trabalho sempre vai ser uma atividade que em algum momento vai nos estressar. Isso porque trabalho, diferentemente de quando você faz aquilo que você gosta porque você tem vontade, quando você faz aquilo que você gosta pelo trabalho, você não faz mais pela sua vontade, e sim por obrigação. Porque você precisa pagar as contas no fim do mês, você tem uma família para sustentar, porque você, se deixar de trabalhar, você não vai ter aquele dinheiro para sair com a tua garota no fim de semana, pô, ou com o seu garoto. Então, realmente, é muito diferente você fazer algo que você gosta por prazer, por hobby, porque você quer fazer. É muito diferente do que você simplesmente ter que fazer todos os dias aquilo porque você é obrigado a fazer aquilo ali. Seja por um chefe seu ou pelos seus clientes que estão toda hora te enviando mensagem ali no WhatsApp. De acordo com tudo isso que eu falei aqui, eu quero te trazer a minha visão e a minha opinião sobre isso, sobre trabalhar com o que se ama. Para mim, a gente deve sim buscar trabalhar com algo que a gente ame fazer. Eu não vou chegar aqui e falar para você que você deve trabalhar apenas por dinheiro. Afinal de contas, mesmo que trabalhar com o que a gente ame, ainda assim seja uma atividade que a gente vai estar exercendo trabalho, mesmo assim, quando você trabalha com algo que você gosta de fazer, é muito mais fácil você conseguir enxergar propósito naquilo. É muito mais fácil, inclusive, às vezes, você se motivar para fazer o seu trabalho. E mesmo que isso se torne uma atividade cansativa um dia, você pode ter ali um propósito para estar fazendo aquilo. Ou não. Você, às vezes, pode ser uma pessoa que simplesmente não gosta de nada, que você não consiga enxergar algo que você gosta de fazer. E aí é que a gente se depara com a questão do trabalho, porque para a gente viver em sociedade, a gente não tem como fugir dele. E, infelizmente, eu ainda não encontrei uma forma da gente se estressar menos no trabalho. É muito mais do que você se sentir feliz no trabalho. Eu acho que trabalhar está muito mais sobre você se sentir recompensado sobre aquilo que você está fazendo. É muito mais sobre você fazer o seu trabalho, seja para uma empresa que você vem atuando hoje, ou até mesmo para os seus clientes. É muito mais sobre você sentir que
o seu trabalho está sendo recompensado da forma certa, da forma justa que é para ser recompensada. Ou seja, as pessoas, elas reconhecem que o seu trabalho, que o seu esforço está valendo a pena, porque trabalho é sobre esforço. Então, quando o seu esforço é reconhecido, né, sabe quando você chega ali no fim do mês e, pô, nem que você receba só um elogio, mas aquele elogio com tipo confiança de que você é muito importante para aquela empresa. Sabe quando você é recompensado até mesmo financeiramente, porque nós queremos ser recompensados financeiramente, é muito bom isso. Sabe quando as pessoas entendem até mesmo que você é um ser humano, que você se cansa quando você está trabalhando e que, cara, você precisa também de um tempo para descansar, né? Acho que tudo isso é aquilo que a gente consegue ter dentro do trabalho. É muito mais do que felicidade, né? Antes da felicidade, acho que a felicidade no trabalho, ela vem através dessa sensação. A felicidade vem através da sensação de que o seu trabalho está dando resultado, o seu trabalho está sendo efetivo. E mais do que isso, o seu trabalho está valendo muito a pena. O seu trabalho está ajudando outras pessoas, está ajudando uma empresa, uma equipe, está ajudando um cliente seu, né? O seu trabalho ele vem dando resultado para a empresa e para os seus clientes. Eu acho que essa sensação de você ver que o seu esforço está gerando frutos para outras pessoas, que está ajudando outras pessoas, para mim, na minha opinião, isso me traz felicidade de trabalhar. Mas não é simplesmente o ato de eu estar aqui no quarto, sentado na minha bancada, fazendo o meu trabalho que vai me fazer eu ser feliz. Até mesmo quando o meu trabalho não consegue gerar o resultado que eu queria que gerasse para os meus clientes, eu fico triste. Então, assim, eu acho que o trabalho, de maneira geral, ele tem que trazer essa recompensa para a gente. Você deve buscar se esforçar e se dedicar para dar o seu melhor no seu trabalho. E, claro, às vezes você está dentro de uma empresa que não te valoriza. E aí é que está a questão. As pessoas querem estar em empresas que valorizam, porque empresas que valorizam nos trazem essa sensação de felicidade no trabalho, porque elas são empresas que te recompensam financeiramente, que te dão ali às vezes um tempo de descanso, que se você não estiver bem, eles vão te entender, mas claro, tudo dentro das questões de trabalho. Né? Você vai ter que estar ali, às vezes, entregando uma tarefa, mesmo que você não esteja se sentindo tão bem. Às vezes está numa situação da sua vida que, porra, cara, você não queria estar trabalhando, mas você vai ter que estar trabalhando. Né? Eu não estou falando aqui que você vai trabalhar numa Disney da vida que você não vai fazer nada, né? E aí, sobre a felicidade, eu acho que encontrar felicidade é uma coisa que todo mundo quer. Mas não necessariamente nós precisamos encontrar a felicidade dentro do trabalho. Apesar do trabalho nos demandar muito tempo na nossa vida, como eu fiquei pensando aqui, né? Eu acredito que eu vou trabalhar muito e eu acho que a gente não tem como fugir disso. E trabalhar, de certa maneira, é bom, porque quando eu não estava trabalhando, na época que eu não estava trabalhando, que eu estava sem emprego, eu estava muito mal. Eu estava muito para baixo, não estava conseguindo me sentir bem com nada. E isso me afetou no meu relacionamento com minha família, com minha namorada, com os meus amigos, né? Então, o trabalho é uma coisa boa, mas a gente também consegue encontrar felicidade fora do trabalho e eu acho que aí é que entra a questão financeira, porque ao mesmo tempo que você deve procurar trabalhar com algo que você ama fazer, eu acredito que você deve trabalhar com algo que também te dê uma renda, né? Um dinheiro legal, que dê para você utilizar para sair no fim de semana, para você planejar uma viagem, para você curtir sua vida de alguma forma, porque afinal de contas, a vida não se trata apenas de pagar boletos. Na verdade, uma pausa aqui, tá? Porque em muitos casos a vida vai se tratar apenas de pagar boletos, infelizmente, tá? Mas a vida não deveria ser assim. Eu acredito que a vida deveria ser melhor e que, para isso, existe o trabalho para a gente tentar buscar isso. Infelizmente, a gente precisa muitas das vezes se esforçar, se dedicar muito para conseguir encontrar algo que é muito simples, como um tempo livre, né? Como um tempo para descansar. E eu não digo nem literalmente você fazer uma viagem para Maldivas. Eu digo você, às vezes, cara, fazer uma viagem ali de 1 hora para uma cidade perto da sua que você ainda não conhece. Eu, no meu caso, eu gosto muito de praia. Então, eu moro aqui a 1 hora e meia da praia, posso dizer. Eu gosto muito de praia e, assim, eu não vou para praia faz muito tempo. Faz muito tempo. É uma coisa que eu quero muito fazer, porque ir para praia é recompensador demais para mim. Apesar do trabalho ele ser estressante, quando chega um fim de semana, como eu estava falando que o fim de semana é o momento mais esperado da população brasileira, quando chega o fim de semana é aquele momento que me dá uma felicidade, mas para eu ser feliz no fim de semana eu preciso entender que o meu trabalho também está indo bem. Então eu preciso conseguir reconhecer que
o que eu estou fazendo do meu trabalho está ajudando outras pessoas, ou que pelo menos eu estou sendo recompensado justamente, né, seja de forma financeira, né, principalmente acho que de forma financeira, tá? Pelo que eu estou fazendo, porque tem também aquela questão de você se esforçar demais por algo e você estar sendo mal remunerado, sabe? Então, é você chegar no fim de semana, é você chegar naquele momento que você quer descansar, naquele feriado que você vai poder viver o feriado realmente e você poder ter um tempo livre para você. Tanto que os momentos mais felizes da minha vida, cara, foram os momentos em que eu estava com os meus amigos, com a minha família. Os momentos mais felizes da minha vida foram os momentos em que eu não estava trabalhando. Então, a gente busca muito a felicidade dentro do trabalho, sendo que por mais que a gente busque a felicidade no trabalho, por mais que a gente se esforce para decidir com o que a gente vai trabalhar, eu acredito que a gente nunca vai conseguir amar mais o que a gente faz de trabalho do que as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família, porque aqueles momentos, sabe aqueles momentos que ficam na nossa memória? Eu não lembro de momentos do meu trabalho que não fossem estressantes. Quando eu penso no meu trabalho, nas empresas que eu passei, eu só lembro de momentos estressantes. Eu não consigo me lembrar muito bem de momentos assim que foram felizes. Claro que teve momentos ali de felicidade, mas muito mais de estresse do que de felicidade. Mas na minha cabeça, quando eu penso em felicidade, vem muito mais quando eu estava com meus amigos, quando eu estava nesses momentos em que eu estava totalmente desligado do trabalho. Esse vídeo foi para você que está às vezes com essa dúvida e para você simplesmente tentar desencanar um pouco e desromantizar essa questão de se trabalhar com o que ama. Busque sim trabalhar com algo que você ama, mas entenda que você não vai ser 100% feliz trabalhando com aquilo que você ama. Você não deve buscar a felicidade em trabalhar, e sim você ser bem recompensado, né? Você ganhar bem. Você, cara, ganhar bem que eu digo de você ter uma boa renda para você fazer as coisas que você gosta de fazer, você fazer um bom trabalho para você ser recompensado por isso, né, tanto emocionalmente quanto financeiramente, e você ser feliz fora do seu trabalho, né, nos momentos ali em que você pode descansar dele. Eu acho que esse vídeo é mais para isso, não é para te falar em qual paixão você deve seguir, mas sim para você poder entender que você ficar pensando em trabalhar com aquilo que você ama não é o que vai te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Bom, e muito obrigado, tá, por você ter assistido até aqui esse vídeo. Se você não me conhece ainda, tá? Meu nome é Vitor. Eu tô gravando vídeos aqui no YouTube, acho que faz um mês, né? E eu tinha até parado, fiquei uns 2, 3 dias sem gravar, porque eu estava querendo mudar um pouco a minha forma de gravar vídeos, eu estava precisando me organizar com muitas coisas, e aí eu resolvi mudar um pouco aqui o meu ambiente e a forma como eu estava gravando, né? Tive aqui uma outra ideia diferente, e vamos ver no que isso vai dar, né? E eu vou continuar gravando vídeos para o YouTube, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, curta, comente, se inscreva nesse canal e até a próxima.